Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Hoje nós estamos celebrando a grande solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, na qual é no dia 29 de junho, foi ontem, mas aqui no Brasil se celebra no domingo próximo. São Pedro e São Paulo, este dia consagrado pelo martírio dos santos apóstolos, como comenta Santo Agostinho, aquele que o mundo das ideias de Platão trouxe tudo para a palavra de Deus revelada. Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse: eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, aleluia. Dos Sermões de Santo Agostinho. O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Não falamos de mártires desconhecidos. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do mundo a sua palavra. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos, que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Antes ele havia dito: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Cristo respondeu: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre esta pedra construirei a fé, que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, construirei a minha igreja. Porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra, e não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra, como o cristão vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes de sua paixão, escolheu alguns discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro mereceu representar em toda parte a personalidade da igreja inteira. Porque sozinho representava a igreja inteira, mereceu ouvir estas palavras: eu te darei as chaves do reino dos céus. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim,
manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da Igreja, quando lhe foi dito: eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a Igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouvi o que, em outra passagem, o Senhor disse a todos os seus apóstolos: recebei o Espírito Santo. E em seguida, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. No mesmo sentido, também depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apacentar suas ovelhas. Não que dentre os outros discípulos só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor, mas quando Cristo fala um só, quer deste modo insistir na unidade da Igreja. E dirigiu-se a Pedro, que preferência aos outros, porque entre os apóstolos, Pedro é o primeiro. Do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente boa, no Evangelho segundo Mateus, nesta solenidade dos Santos Apóstolos, o nosso Senhor Jesus Cristo chegou na região de Cesareia de Filipe, onde estavam os seus discípulos
E o Senhor chegou perguntando, o Senhor está testando a fé dos seus discípulos. Mas Simão Pedro respondeu corretamente quem ele é. Como nós vimos ontem, como nós vimos na vigília desta solenidade, no Evangelho segundo João, o Senhor Jesus 3 vezes perguntando a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro respondia corretamente que o amava, e o Senhor pedindo, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, o nosso Senhor Jesus Cristo perguntou para Simão Pedro se ele o amava. O Senhor estava testando a fé de Pedro e concluiu a boa notícia da vigília, o Senhor chamando Pedro, segue-me, e hoje está chamando todos nós. Que bonito, gente boa! E hoje, no Evangelho segundo Mateus, o nosso Senhor Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos lá na região de Cesareia de Filipe quem ele era. E Simão Pedro respondeu corretamente, que Simão Pedro respondeu com fé. Saibamos responder como Simão Pedro. O Senhor já perguntou, falando em sua humanidade e em sua divindade, quando na pergunta encontramos, quem dizem o Filho do Homem ser... Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O Filho do Homem, um homem só com toda a humanidade, o homem só, Deus, o Senhor dos Senhores, o Salvador. E lá os discípulos responderam, mas não responderam com fé, não responderam quem era o Senhor. Alguns diziam que era Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas do Antigo Testamento, outros que era João Batista. Os discípulos responderam do Antigo ao Novo Testamento, mas não responderam corretamente quem era o Senhor. E o Senhor, vendo Simão Pedro, chegou a vez de Simão Pedro, na qual ontem no Evangelho da vigília, o Senhor 3 vezes perguntando se ele o amava. E chegou a vez de Simão Pedro. Simão Pedro o amava corretamente. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro respondeu com fé. Saibamos responder com fé como Simão Pedro. E o Senhor prometeu toda a felicidade a Simão Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso. O Senhor, aqui nesta metáfora, falando em sua humanidade e da divindade do Pai. Mas o meu Pai que está no céu. E o Senhor concede a Simão Pedro para construir a minha igreja, como Santo Agostinho comenta. Pedro vem de pedra, não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra. E por isso Cristo Senhor é a rocha firme. E o Senhor confere a Simão Pedro, constrói a sua igreja. E constrói a sua igreja e o poder do inferno jamais poderá vencê-la. Todo o mal é derrotado para quem tem fé. Tenhamos fé, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. E o Senhor concede a chave do reino dos céus para Simão Pedro. É a chave de ligar e desligar, de apacentar as ovelhas. De ligar, desligar, é ligar aqueles que estão desligados. Quem não vive o Evangelho, quem não ama, que
se converta e ame, se converta e viva o Evangelho, viva a justiça, seja justo e esteja progredindo sempre mais e mais a Deus. Que tantos os que estão desligados, mas o Senhor nos envia para que nós o liguemos essas pessoas. Aqueles que não vivem o Evangelho, que não ama, que se converta e viva o Evangelho e ame e esteja progredindo sempre mais e mais a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e estejam progredindo sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que ele seja consagrado ao Imaculado Coração de Maria e que todo mundo se consagre ao Imaculado Coração de Maria, que é o sucessor de Pedro, o vigário de Cristo na terra. Ó Santíssima Virgem Maria, venho neste dia me consagrar ao vosso Imaculado Coração. Que o vigário de Cristo de vosso Filho seja consagrado ao vosso Imaculado Coração e todas as pessoas se consagrem ao vosso Imaculado Coração. Consagro a minha mente, o meu coração, os meus órgãos do sentido, as minhas vontades, as minhas emoções e todo o meu ser. Peço que estendais o vosso manto sobre todo o meu caminhar e sobre todos os meus familiares, sobre o Santo Padre, o Papa Francisco. Dai-nos a vossa proteção, livrando-nos das ciladas do inimigo. Nossa Senhora da Defesa, colocai-nos nos vossos braços de mãe e defendei-nos. Amém. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração
e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Respondamos como Simão Pedro, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e vamos apacentar as ovelhas para o Senhor, e estejamos rezando uns pelos outros. És tu, quando teu nome eu chamo, em ti, Maria, eu penso, então um cláudio imenso me rouba o coração, então um cláudio imenso me rouba o coração. Vem perturbar a mente, se esvai apenas sente teu nome ressoar nos mares deste mundo. Tu és a estrela amiga, teu barco meu abriga, enfim salvar. Teu barco meu abriga, meu pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando me espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro céu.